Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao quinto capítulo, a qual nós iremos tratar do tema calor. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem e se inscrevam. No tema de hoje, a gente vai entender o que é o calor, as formas de propagação e o efeito estufa. Calor é a energia que o objeto contém em suas moléculas. Há mais calor em um iceberg do que em um copo de água fervendo, ainda que a temperatura da fervura seja mais alta. A razão é simples: o iceberg, embora mais frio, é muito maior. Então existe esta diferença entre o que é calor e o que é temperatura. Então, no capítulo anterior, a gente verificou que a temperatura ele vai ser considerado uma agitação dessas moléculas. Então, quanto mais rápidas ou quanto mais lentas tiverem essa movimentação das moléculas, vai influenciar na temperatura. Mais rápido, maior será a temperatura. Mais lento, será menor a temperatura. Em relação ao calor, ele está considerando o tamanho desse corpo. Então, esta comparação entre um iceberg e um copo de água fervendo é um exemplo bacana, porque a gente pode perceber o seguinte: embora o iceberg esteja em uma região mais fria e as suas moléculas estão se movimentando bem mais lento em relação ao copo de água fervendo, e essas temperaturas são diferentes entre esses corpos, o iceberg, por ser maior, ele tem um calor a ser dissipado com mais intensidade do que o copo de água fervendo. Então isso vai depender do tamanho da matéria, que vai decidir se esse calor está acima ou abaixo em relação a outro corpo. A transferência do calor se faz sempre do corpo mais aquecido para o menos aquecido, e o volume de um corpo aumenta com o aumento da temperatura. Então aqui, novamente, entra em relação o que acontece com a densidade em relação à temperatura. Veja que o aumento de temperatura faz aumentar o volume desse corpo. Ou seja, se duas moléculas próximas elas estão sendo aumentadas essa temperatura, elas estão se movimentando cada vez mais, elas vão se afastar umas das outras, aumentando esse volume, e como o volume faz parte da fórmula da densidade e é um denominador, ele vai agir inversamente proporcional ao resultado. Então, se o volume aumentar, a densidade vai cair. E se a temperatura diminuir, diminuindo esse volume, a densidade vai aumentar. Existem 4 processos principais de transmissão ou propagação de calor em meteorologia. Então nós temos condução, radiação, convecção e advecção. Na condução é a transmissão de calor por contato, de molécula para molécula. Então na imagem ao lado, para que um corpo receba calor, é necessário um contato com uma matéria. Então, este contato vai fazer essa transferência para o outro corpo, assim como nós estamos vendo na imagem. Na radiação ou na irradiação, é um processo de transmissão de calor por distância sem contato entre os corpos, em um meio rarefeito, sob formas de onda. Então, a imagem ao lado, nós temos um belo exemplo, a qual a estrela mais próxima do nosso sistema e que ilumina o globo terrestre, vai fazer essa transferência de calor pelo meio da radiação. Por isso que, nos capítulos que trata sobre a Terra e o espaço, a gente tem, durante o dia, na rotação, a radiação solar, ou seja, a Terra vai receber essa luz e absorver esta temperatura, este calor, e durante a noite, o lado que não está recebendo a luz, a Terra vai transmitir, propagar esse calor
na parte noturna, chamado de radiação terrestre. Então veja, o corpo sempre vai ter tendência de perder calor. A transmissão sempre vai ser do mais quente para o mais frio. Só que, se esse corpo mais frio não continuar recebendo calor, ele vai perder essa energia. Então, todos os corpos têm a tendência de perder essa energia, ou seja, de dissipar o calor. Por isso que, na parte diurna, nós teremos uma absorção desse calor e na parte noturna, nós teremos uma dissipação desse calor. Convecção é o transporte de calor no sentido vertical. Então, na imagem ao lado, a gente tem duas formas de propagação acontecendo. Por contato, então a panela está fazendo esse contato entre o fogo com o líquido interno. E o segundo tipo é a convecção. Então, o lado mais baixo, ou seja, a superfície da água que está mais próxima em contato com esse fogo, vai aquecer e, consequentemente, gera uma diferença de densidade e de pressão. Então, quanto mais quente, mais leve e menos denso. Então, esse corpo vai ter a tendência de subir. Quando essa molécula chega na parte superior da panela, ele vai encontrar um ar mais frio. E aí, novamente, ele vai ficar mais pesado e mais denso. E vai descer, gerando esse ciclo que nós chamamos de corrente de convecção. A advecção é o transporte de calor por meio de movimento horizontal do ar atmosférico. O caso mais típico é o vento. Então a gente vai verificar mais à frente, em um determinado capítulo, de como esse vento ele vai agir. Mas se houver um transporte de diferença de temperatura entre uma região a outra, nós teremos um movimento horizontal desta propagação. E ela está mais associada ao vento. Efeito estufa é o processo que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Então nós temos alguns exemplos: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, CFCs, entre outros. Dentro desse efeito estufa, nós teremos uma inversão térmica ocorrendo. Na inversão térmica, ocorre o gradiente térmico negativo. Então, como é o natural? No gradiente térmico positivo, a cada 1000 pés que eu subir, vai perder 2 graus Celsius. Ou a cada 1000 pés que eu descer, vai aumentar 2 graus Celsius. No efeito estufa, a qual ocorre o gradiente térmico negativo, é o inverso. Ou seja, a cada 1000 pés que eu subir, 2 graus Celsius vão aumentar. Ou a cada 1000 pés que eu descer, 2 graus Celsius vão diminuir. Então vai ter uma inversão dessa temperatura. Então, o que naturalmente eu perderia a temperatura subindo, me afastando cada vez mais da superfície terrestre, ele vai acontecer ao contrário. A temperatura vai aumentar. Então, este efeito é causado pelo efeito estufa. O efeito estufa, ele é considerado uma estabilidade atmosférica, ou seja, faz parte do processo atmosférico. Logicamente, por aumento dessa atividade humana em relação à produção desses gases, aumenta mais ainda essa produtividade em relação ao efeito estufa, gerando as suas ações nocivas à saúde. Resumo: calor é a energia contida nas moléculas de um corpo. Então, quanto maior for esse corpo, maior será esse calor, e quanto menor for esse corpo, menor será o calor. Tipos de propagação: na condução, de molécula a molécula, radiação sem presença de matéria, convecção no sentido vertical, advecção no sentido horizontal. Efeito estufa: quantidade de gases nocivos na atmosfera que criam uma barreira que não permitem os gases escaparem da mesma. Com isso,
finalizamos o nosso quinto capítulo. Até a próxima!